Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da Primária Sud. E o tema dessa semana é a lei que governará a minha igreja. Vamos estudar a Doutrina e Convênios 41 ao 44. Vamos lá? Para começar, tem uma música da primária, um hino da primária, que diz: Eu quero viver o Evangelho, pois sei que é o plano de Deus para dar-me alegria na terra e mostrar-me o caminho dos céus. Eu quero viver o Evangelho, pois sei que Deus ouve a oração do filho que é obediente e procura alcançar a perfeição. Cada dia mais procurarei ao Evangelho obedecer. Cada dia mais procurarei ao Evangelho obedecer. Esse é o refrão. Esse hino, ele fala que eu quero viver o Evangelho, porque eu sei que ele é o plano de Deus. E esse Evangelho, ele nos dá alegria na vida aqui na Terra. Nos mostra qual é o caminho dos céus, como podemos voltar a encontrar o Pai Celestial. Outro motivo que ele fala que nós precisamos viver o Evangelho é que nós sabemos que Deus ouve a oração do filho que é obediente e procura se aperfeiçoar dia a dia. Comecei a nossa aula com esse hino porque o Evangelho ele é a lei do Senhor para nós, exatamente para que a gente consiga encontrar o caminho de volta ao lar celestial. Então, o que é uma lei, amiguinhos? Aqui em Doutrina e Convênios 42, versículo 2, a Escritura diz: Outra vez vos digo, escutai e dai ouvidos, e obedecei à lei que vos darei. Então, o que é uma lei? O dicionário ele diz que a lei é uma regra necessária, é um ato da autoridade soberana que regula, que ordena, que autoriza ou que veda. Isso é uma lei. O Evangelho para nós ele é uma lei da autoridade do Senhor para regular o reino dele aqui na terra, para organizar o reino dele aqui na terra e para ajudar para que as nossas vidas sejam melhores. Todo mundo lembra quando você está no trânsito, existe então as leis para o trânsito. E quando um carro ele passa por algum semáforo e ele está vermelho, a regra necessária da lei de trânsito diz que o carro deve parar, ou que o pedestre deve parar quando está vermelho para o pedestre. E ele diz também que quando estiver verde o sinal, seja para o carro ou para o pedestre, esse então ele pode seguir. Isso é uma lei. E a lei, ela serve, assim como a lei do trânsito, para organizar o trânsito, para que não aconteça acidentes, para que ninguém se machuque. A lei serve para a nossa segurança, tá? Se tudo estiver organizado, nós estaremos seguros. Vamos lá? Continuando a falar sobre lei, então por que existe lei? Como nós falamos, a função da lei é organizar, é disciplinar, controlar os comportamentos humanos e ações dos indivíduos de acordo com os princípios da sociedade onde vive ou que se relaciona. Elas são as regras de convivências e existem para garantir que a democracia e os direitos de todos sejam respeitados. Esse é o motivo pelo qual nós temos as leis, certo? E com o rápido crescimento da igreja em 1830 e 1831, especialmente a pressa dos novos conversos em se mudar para Kirtland, Ohio, era emocionante e animador para os santos. Ao mesmo tempo, tinham pessoas que se uniam ouvindo a voz do profeta para que eles fossem para Ohio, tinham pessoas se juntando a eles, tinham pessoas se batizando para se filiar ao Evangelho de Cristo. Com isso, diante desse momento, houve alguns problemas. E pensem, como seria a união de um grupo de fiéis crescendo com tanta rapidez? Especialmente quando essas pessoas elas acabavam de se filiar à igreja e elas tinham outras práticas
de outras denominações religiosas que elas frequentavam. Então, o maior desafio nesse momento era como unificar esse grupo de fiéis. E para isso precisava as leis do Senhor. Em Doutrina e Convênios 41, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Escutai e dai ouvidos, ó vós, meu povo. Para escutarmos, nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos. E continuando a escritura, diz o Senhor e vosso Deus, vós que me deleito em abençoar com as maiores de todas as bênçãos, vós que me dai ouvidos, e vós que não me ouvis e que professaste meu nome, amaldiçoarei com a mais pesada de todas as maldições. Escutai, ó élderes da minha igreja, a quem chamei. Eis que vos dou o mandamento de vos reunirdes para chegardes a um acordo quanto à minha palavra. Escutar e dar ouvidos. O Senhor, Ele pediu que nós fizéssemos isso. Todos nós. Aqui no versículo 1 ele falou, escutai e dai ouvidos. Nós não podemos simplesmente ouvir. Nós precisamos ouvir com atenção. A voz do Senhor, os mandamentos do Senhor devem ser ouvidos com atenção, para que eles possam fazer parte da nossa vida. E o Senhor, Ele fala que Ele vai nos abençoar, se nós o ouvirmos. Tem aqui algumas gravuras que mostram como que nós, quando nós estamos ouvindo, nós prestamos atenção. Seja com os nossos pais, tá? Seja com os nossos professores. Quando o professor ele está nos ensinando, nós precisamos estar atentos. Os nossos ouvidos têm que estar com atenção no que a outra pessoa está nos ensinando. Isso é escutar e dar ouvido. Isso é escutar com atenção. E quando nós ouvimos com atenção, o Senhor ele se deleita em nos abençoar. Quando nós o ouvimos e obedecemos a Ele. E o grande teste dessa vida, amiguinhos, é a obediência aos mandamentos de Deus. Nós seremos muito abençoados quando nós obedecermos ao Senhor em tudo que Ele nos mandar, em tudo que Ele nos ordenar. O versículo 3 da seção 41 disse que pela oração da vossa fé recebereis minha lei. Existe uma preparação para receber a lei do Senhor. Essa preparação, ela começa com a oração. Nós precisamos estar atentos, em sintonia com o Espírito do Senhor, para que nós tenhamos a confirmação da lei dele através do Espírito Santo. É o Espírito que testifica todas as coisas. E a lei do Senhor, aqui no versículo 3, diz que seria para governar a igreja dele e organizar todas as coisas perante ele. E Cristo, o nosso Salvador, o nosso Mestre, ele seria o nosso governante. E com todo o exemplo dado por ele, é que nós receberíamos essa lei para seguirmos também da mesma forma que ele nos a deu. E outra escritura muito importante também na seção 41 são os versículos 9 e 10, quando o Senhor chama o primeiro bispo da igreja, Edward Patridge. Lembra deles que nós falamos nas outras aulas? Ele foi um grande líder, tá? Ele tinha uma vida muito exemplar, uma vida sem que nada o condenasse. Ele foi uma pessoa que, sem hipocrisia, muito obediente ao Evangelho. E ele foi chamado porque ele se preparava diariamente. Nós precisamos nos preparar diariamente para servir ao Senhor. E Edward Patridge, ele foi chamado como bispo, como o primeiro bispo da igreja. E no versículo 10 fala de uma das responsabilidades dos bispos, que é cuidar de todas as coisas da sua ala, né? Cuidar de todas as famílias, organizar para que todos os membros estejam em perfeita comunhão com o Evangelho. E os bispos, então, eles são chamados por Deus, apoiados pela voz dos membros,
e ordenados pela autoridade apropriada, que é a autoridade do sacerdócio. Amiguinhos, eu gostaria que vocês colocassem aqui nos nossos comentários o nome do seu bispo. Você sabe o nome do seu bispo ou do seu presidente do ramo? Corre e coloca aí nos comentários pra gente, eu quero saber, tá bom? Se você não souber, pergunta rapidinho pra mamãe e pro papai que eles vão te informar e você vai nunca mais esquecer quem é o seu bispo, tá? Continuando, em Doutrina e Convênios 42, fala um pouquinho dos mandamentos dessa lei do Senhor para nós. E eu trouxe aqui algumas gravuras para vocês verem. E a escritura lá no versículo 6 diz: Ireis no poder do meu espírito, pregando o meu evangelho de 2 em 2 em meu nome, elevando vossas vozes, como com o som de uma trombeta, declarando minha palavra como anjos de Deus. E eu trouxe aqui alguns missionários compartilhando o evangelho do Senhor com as outras pessoas, elevando as suas vozes, né? E declarando a palavra de Deus como anjos de Deus. E é isso que os missionários são, anjos do Senhor aqui nessa terra, para ajudar as nossas vidas. Mesmo nós que já somos batizados, nós sempre quando recebemos missionários, é uma bênção, é como receber anjos do Senhor em nosso lar. E os missionários, eles são essa bênção para o mundo inteiro. Quando nós recebemos a lei do Senhor, ela pode governar a nossa vida também, se nós permitirmos. Nos versículos 18 em diante, o Senhor ele cita alguns mandamentos falando para a igreja. E parecido, igualzinho lá com os 10 mandamentos, quando ele fala que não é para matar, e o que matar não terá perdão neste mundo. E outra vez ele fala, não matarás, não furtarás, não mentirás. E ele continua citando, amarás tua esposa de todo teu coração. E ele continua citando vários mandamentos. Trouxe aqui a gravura para vocês, que vocês vão ler o restante da sessão 42 em casa, com a família, e vai anotar para a gente quais os outros mandamentos que você identificou, que é bem parecido lá com os 10 mandamentos, tá bom? E quando o Senhor, ele nos fala a lei dele, ele quer que nós a vivamos, tá? E aqui no versículo 38 diz, porque quando o fazeis ao menor destes, a mim o fazeis. Quando nós servimos ao nosso próximo, nós estamos servindo ao Senhor. O meio de servirmos ao nosso Salvador Jesus Cristo, ele não está aqui pessoalmente na terra conosco, para que nós o sirvamos. Mas quando nós servimos ao nosso próximo, é quando nós o serviremos, tá? Quando missionários vão até nossos lares, nós fornecemos alimento para eles, damos algum alimento, damos alguma referência de algum amigo para conhecer a igreja, nós estamos servindo ao Senhor. Nós estamos ajudando a obra missionária. Agora está na quarentena, nós não podemos receber os missionários em nossos lares, infelizmente, mas nós podemos mandar um lanche para eles. E quando isso acontece, tem aqui também, ó. Nós podemos servir as pessoas ajudando com alguma obra na casa das pessoas, pintando paredes, reformando alguma coisa que precisa, ajudando de alguma forma algum serviço sem cobrar nada, tá? Aquilo que a gente tem conhecimento, quando a gente faz para outras pessoas sem cobrar nada, nós estamos servindo. E quando nós servimos outras pessoas, estamos servindo ao Senhor. Olha o que nós podemos fazer pelos nossos missionários. Oferecer um alimento, mandar alguma coisa para eles, mandar uma pizza. Essas missionárias agradeceram, mandaram uma mensagem para a família que enviou um presente para elas, uma pizza, tá? Então, existem várias formas de ajudarmos o reino de Deus aqui na Terra, ou seja, de servirmos ao Salvador Jesus Cristo aqui na Terra. Quando nós temos talentos, outro jeito aqui que nós podemos servir é ofertando os nossos talentos para alguém.
Aqui, essa missionária, ela serviu na área dela com um talento que ela tem, que é ensinar, né, aula de música, aula de flauta doce. E isso mostra que nós temos dons, que nós recebemos os dons de Deus e que nós podemos abençoar a vida de outras pessoas, tá? Então, quando nós fazemos ao menor dos aqui na terra, nós estamos fazendo ao Salvador Jesus Cristo. Quando usamos os nossos dons e talentos para edificar o reino de Deus, estamos servindo ao nosso Salvador Jesus Cristo. E quando nós servimos a Cristo, a nossa vida ela muda. Se Jesus Cristo ele visitasse nossa casa hoje, o que diríamos a ele? Como nós o trataríamos? Jesus ensinou que quando demonstramos amor pelas pessoas, também estamos demonstrando amor a ele. Amiguinho, quando nós ajudarmos as outras pessoas, é como se estivéssemos ajudando ao Salvador Jesus Cristo. Quando demonstramos amor pelas outras pessoas, demonstramos amor pelo nosso Salvador Jesus Cristo. E para terminar, vamos relembrar tudo que nós aprendemos hoje? Aprendemos que podemos obedecer às leis de Deus, que quando sirva a Jesus, quando sirva ao próximo. Sirva a Jesus quando sirva ao próximo. O Senhor guia sua igreja por meio de seu profeta. Ao servir a Deus e guardar seus mandamentos, demonstramos nosso amor por ele. Um discípulo é alguém que recebe a lei de Deus e obedece a ela. Deus dá revelação para guiar sua igreja e ajudar nossas vidas aqui na Terra. Eu vou pedir para você fazer uma meta do que você vai ajudar a sua família entre hoje e amanhã. Faça um projeto de serviço aí com a sua família e coloca também aqui nos comentários para eu saber o que você fez, para que você possa compartilhar com a gente e ajudar outras crianças a fazerem isso também. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, amiguinhos. Desejo uma ótima semana para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau!